Boa tarde a todos, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje conosco. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que já há muito tempo a gente vem chamando a atenção de todas as empresas, que é sobre o transitado em julgado, que é um processo único no Brasil, né? Transitado em julgado, e que a gente percebe que as empresas não estão aproveitando esse processo e por isso a gente fez questão de trazer o Dr. Ricardo Godoy, que é o patrono desse processo, para falar com vocês sobre a importância e o que fazer para que vocês possam, todas as empresas, usufruir, né, fazer uso, então, desse processo. E a gente sabe que muitas empresas, inclusive, estão até com um processo paralelo, né, com o mesmo modelo, com o mesmo tipo. E o que a gente gostaria também de alertar é que todos os advogados que estiverem conosco, aqui presente, entre em contato com o Paulo Godoy, que está aqui conosco também, e que vocês entrem, conversem, inclusive sobre como está o andamento do processo de vocês e entender como poderia usar o nosso. Nesse momento em que vocês poderem entrar em contato, todo mundo tem alguma vantagem, todo mundo pode ganhar, todo mundo usufruir desse processo e não vale a pena, pelo que a gente viu, continuarem com o processo paralelo. Então, o que nós gostaríamos mesmo, a intenção nossa aqui, é esclarecer sobre esses pontos, mostrar como é que vocês conseguem utilizar isso, como é que vocês conseguem, então, habilitar esses valores, de forma, inclusive, retroativa, há 12 anos, né? Então, nós trouxemos o doutor Paulo, que vai poder falar um pouco sobre esse assunto depois. Em seguida, primeiro, nós vamos falar que o Ricardo Godoy vai fazer uma apresentação com todos esses itens, e a doutora Vanessa Cardone, que também é daqui, pertence aqui à nossa categoria, a empresa dela utilizou desse processo, e a gente pediu para ela a gentileza de falar um pouquinho dessa experiência que ela teve, né, com todo esse retroativo. Então, quero agradecer a todos vocês. Ao término da exposição deles, vocês levantem a mão e eu, então, darei um espaço para que vocês possam fazer a pergunta de vocês aqui ao vivo para nós. Tá bom, pessoal? O Luigi pediu para mandar um abraço para todos vocês, pediu desculpa que não pôde participar nessa data de hoje, porque ele teve outro compromisso, mas pediu para deixar um abraço para todos vocês, também agradecer aqui a presença de vocês conosco hoje. Tá bom? Então, Vanessa, Ricardo, quem vocês dos dois preferem começar? Aí fica a critério do doutor Ricardo. Vanessa, acho que eu posso fazer a apresentação e até para ter uma lógica de ordem, né? E aí depois eu falo, ó, Vanessa, se você puder contar a sua experiência aí, tá? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Não é a primeira vez aqui que o CEPROC organiza esse evento parecido, né, para falar do mesmo assunto. Como o Robson disse, o tema é importante e o CEPROSP tem insistido muito com as empresas, no mínimo para que analisem com cuidado, né, a oportunidade e as opções. Evidentemente que cada empresa tem a sua forma de administrar, a sua forma de interpretar o assunto, mas acho que é importante o máximo possível a gente esclarecer do que se trata. Tem uma apresentação aqui para fazer que depois o CEPROSP vai disponibilizar para vocês, quem participou. Eu não sei, Robson, se pedem por e-mail ou se vocês enviam depois, enfim, é uma apresentação que vai pautar aqui o que eu vou falar, até para não tomar muito tempo e ficar, de certa forma, mais organizado, né? Vou compartilhar aqui com vocês a Eu, tela. eu encaminho para todos os inscritos por e-mail, tá? Tá? Então, acho que estão todos vendo aí, né? Sim. Então, só relembrando aqui do que a gente vai falar, né? A gente está tratando aqui da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. É uma tese tributária numa ação coletiva movida pelo CEPROSP. Essa tese, o Supremo Tribunal Federal ainda não analisou. Existe um processo específico aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas o processo do CEPROSP acabou, né? Transitou em julgado, que a gente fala.
É uma ação declaratória que foi movida em Brasília e que, com o trânsito em julgado, dá direito a todos os filiados e associados de se beneficiarem de alguma forma dessa decisão. Então, a gente fez uma apresentação aqui tentando abordar as principais questões, né? A gente já fez muitas reuniões, tirando inúmeras dúvidas de várias empresas. Realmente há muitas dúvidas e nem todas elas, vamos dizer, a resposta ela é sim ou não, né? Às vezes as pessoas se incomodam porque em direito nem tudo, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. E por isso mesmo que algumas empresas ainda relutam em eventualmente se beneficiar dessa decisão. Mas por isso mesmo, com base nessa experiência, nessas reuniões que a gente fez, a gente está tentando aqui delimitar as principais dúvidas sem prejuízo de, depois da minha apresentação e da fala da Vanessa, vocês ficarem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente não perder o tempo de todo mundo. Então, para que uma empresa possa se beneficiar dessa ação judicial, basta que seja filiada ou associada ao CEPROS. E para isso é necessário que a empresa possua algum KNAI relacionado ao setor de tecnologia. Isso aqui é a questão mais simples, né? Então, só fazendo um encadeamento, né? Para que uma empresa seja afiliada ou associada ao CEPROSP, o estatuto do CEPROSP é que prevê que, na realidade, a empresa precisa ter algum KNAI relacionado ao setor de tecnologia. Então, está lá no estatuto, tá? Não é uma exigência nem da ação judicial e nem uma exigência nossa ou da própria diretoria do CEPROSP. É uma exigência que consta do estatuto. Ou seja, a empresa podendo e querendo ser filiada ou associada ao CEPROSP, ela automaticamente teria direito ao benefício dessa ação. Por quê? Porque a ação, quando transitou em julgado, em 2019, a ação foi proposta em 2017, transitou em julgado em 2019, não houve uma delimitação sobre temporal, né? Muito menos a uma determinada lista. Às vezes, antigamente, ações coletivas, os juízes delimitavam, precisa juntar uma lista de associados. Isso dava alguma confusão, porque no final das contas acabava que ficava uma certa apreensão das empresas, entendendo, e aí com justiça, que só poderiam se beneficiar da ação quem tivesse naquela lista que está no processo. Aqui não há nenhuma lista, não foi juntada nenhuma lista, e as decisões judiciais que foram proferidas, tanto em primeira quanto em segunda instância, jamais delimitaram não só a qualquer lista, mas também ao tempo, ou seja, em tese, uma empresa pode se filiar ou se associar ao CEPROSP agora, mesmo depois da ação transitada em julgado, e se beneficiar do que essa ação trouxe. Algumas empresas já me questionaram, mas não é arriscado amanhã a Receita Federal vir dizer que eu tinha que ser filiado desde o dia que propôs a ação? Como eu falei para vocês, há uma certa interpretação aqui das coisas, né? O fato é que a decisão judicial, as decisões dadas nesse processo e a própria jurisprudência sobre assuntos parecidos, elas não fazem essa exigência, né? Então, assim, em tese, por isso que eu falo que é em tese, porque na prática pode acontecer de eventualmente a Receita Federal questionar. Não é o que está acontecendo com as empresas que se beneficiaram, mas eu também não posso garantir que nunca haverá um problema. Acho só que há elementos suficientes para se defender de que basta a empresa comprovar sua filiação ao sindicato ou associação. Essa filiação pode ser comprovada agora, né? Algumas empresas chegaram a falar, mas eu tenho que pagar retroativo todos esses anos. Não precisa. Na realidade, e aí eu estou falando aqui do ponto de vista jurídico, né? Se o CEPROSP faz alguma exigência para o seu associado, aí é uma outra história. Eu estou falando que, do ponto de vista jurídico, basta. Nós somos um escritório, né, como vocês estão vendo aí na apresentação, R. Godoy, um escritório terceirizado do CEPROSP, né? Apesar de trabalharmos há muitos anos em parceria com o sindicato, o escritório aqui ele é contratado do CEPROSP para propor ações judiciais, para, enfim, atender aí os interesses da categoria em matéria tributária. Mas não somos nós aqui que definimos
né, a forma de conduta que o CEPROSP tem com seus associados. Tá, Robson? Eu vou deixar isso claro porque fica claro que aqui a gente não está querendo, não estou aqui fazendo propaganda do CEPROSP nem defendendo o CEPROSP. Estou só colocando a questão como ela é. Tá? Então, as empresas que se enquadram nessas condições, ou seja, que sejam filiadas ou associadas ao CEPROSP, desde 2019 já poderiam excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Por que poderiam desde 2019? Porque é quando houve o trânsito em julgado. A ação transitou em julgado em agosto de 2019. Então, quando ela transitou em julgado, teoricamente, a partir daquele momento, a própria empresa poderia passar a excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Passando aqui para o próximo slide, além da questão de você poder passar a excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, você também tem a questão do crédito retroativo, né? Como a ação foi proposta em 2017, a decisão judicial que transitou em julgado deixa claro que as empresas têm direito de pedir de volta o que foi recolhido a maior 5 anos anteriores à propositura da ação, ou seja, desde 2014. Então, lendo aqui o que está escrito, as empresas também podem, ao mesmo tempo, habilitar o crédito perante a Receita Federal para compensação com tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro e INSS. Para quem está na desoneração, CPRB também. Essa habilitação demora de 30 a 60 dias para ser deferida pela Receita Federal. O que é esse pedido de habilitação? Você faz na realidade, você inicia um processo administrativo na Receita Federal, informando e juntando determinados documentos, entre eles comprovação da filiação ao sindicato, planilha que demonstra o seu crédito, tem uma petição que precisa ser feita no processo para obter uma decisão dizendo que você se recusa a pedir de volta esse dinheiro no processo judicial, para não correr o risco da empresa receber 2 vezes, né? Receber com créditos perante a Receita Federal e depois ir lá na Justiça e falar que quer em dinheiro. E a Receita Federal não tem esse controle. Então, basicamente, são esses os documentos. É um processo muito by the book, tá? Esse processo administrativo. A Receita Federal ela tem obrigatoriamente o prazo de 60 dias para analisar. Não costuma demorar mais que isso, mas às vezes acontece. Quando acontece, a gente é obrigado a impetrar o mandado de segurança só para que a Receita Federal analise. Tá? Normalmente, ela analisa quando ela fica sabendo que foi feito o mandado de segurança. Ela nem precisa esperar uma liminar, ela já faz a análise porque ela já passou do prazo dela. Então, aí você faz a habilitação do crédito retroativo. Quando a Receita habilita esse crédito, você pode passar a fazer a compensação com tributos vincendos, né, que a gente falou, ou seja, com impostos que você ainda irá recolher no futuro. Por isso que eu mencionei aqui PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS e CPRB. Isso é feito via PERDCOMP, enfim, tem um procedimento contábil / administrativo, nada muito complexo. E aqui a gente faz já aborda aqui uma outra questão que o Robson chegou a comentar na apresentação, uma questão que envolve uma discussão um pouquinho maior. As empresas que moveram ação individual sobre o mesmo assunto também possuem plenas condições de aderir à ação coletiva do CEPROSP, desde que desistam da ação individual e que esta não tenha sido julgada em caráter definitivo. Então, assim, há muitas empresas com ações individuais, né, sobre esse assunto. Como o assunto, entre aspas, usando uma terminologia mais moderna, viralizou, né, essa tese da exclusão do ISS do PIS/COFINS, muitas empresas moveram suas próprias ações. E aí surge a discussão se a empresa pode ou não aderir à ação do CEPROSP e por que ela faria isso, né? Acho que tem uma ponderação muito importante, eu não sei se está aqui no próximo... não é. Por que eventualmente aderir à ação do CEPROSP? Essa é uma decisão que cabe à empresa, obviamente, mas qual é a questão? A questão, como eu coloquei aqui no começo da apresentação, o assunto não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal ainda. O Supremo até começou a fazer o julgamento dessa tese, acabou sendo interrompido quando o placar estava 4-4. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux,
retirou o processo de julgamento, e o julgamento vai recomeçar em algum dia, que ninguém sabe ainda qual será, 0-0, né? Então, houve muitas mudanças de ministros desde então, tá? Porque esse julgamento começou há cerca de 2 anos atrás. Então, você tem a presença do novo ministro indicado pelo governo anterior, que é o André Mendonça. Você tem o novo ministro indicado pelo governo atual, que é o ministro Zanin. Tem mais um ministro para ser indicado. Então, assim, qual é a questão? Existe um risco do Supremo Tribunal Federal não validar a tese. Esse risco, ele existe, mas ele não é grande. Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal vá, sim, entender que o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Tanto entendemos e acreditamos que, para quem não sabe, o CEPROSP ele faz parte de uma confederação, que é a Confederação Nacional de Serviços. E a Confederação Nacional de Serviços, ela faz parte desse processo que será julgado no Supremo Tribunal Federal, ela é amicus curiae nesse caso. Inclusive, nós somos também os advogados, em parceria com o ex-ministro Aires Brito. Ex-ministro Aires Brito trabalha junto conosco em nome da CNS. É um trabalho conjunto. E imaginamos que essa tese vai vingar. Só que não há como a gente cravar que isso vai acontecer, né, gente? Então, assim, e nem quando esse julgamento vai acontecer. Então, assim, muitas empresas ficam na dúvida, e até é uma dúvida que eu entendo, muitas vezes motivada pelo próprio advogado que cuida da causa, mas por que eu vou desistir da minha ação e ainda correr algum risco? Porque se eu desistir, será que eu posso aderir à ação do CEPROS? Acho que esse é um ponto importante. Acho que desde que a decisão individual não tenha se encerrado, né, o processo individual não tenha se encerrado, ou seja, não tenha transitado em julgado, e que a empresa não tenha se beneficiado da sua ação individual, ela tem todas as condições de aderir, sim, à ação coletiva, desde que ela desista da sua ação individual. Essas seriam as condições. Então, nós entendemos que quais são as hipóteses em que a empresa não pode aderir à ação do CEPROS quando ela tem ação individual. Quando essa ação individual já transitou em julgado, e aí, obviamente, não haveria nenhum sentido da empresa querer a ação do CEPROSP. O segundo ponto, quando a empresa obteve alguma decisão judicial favorável na sua ação individual e, de alguma forma, ela passou a se beneficiar, ou seja, excluir da base de cálculo do ISS com base na sua ação individual. Por que a gente entende isso? Também não é uma questão posta de forma categórica, tá, gente? Também é uma interpretação. Quando você exclui o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS com base numa decisão judicial, você é obrigado a informar a Receita Federal esse processo. Então, você informa o número, você preenche lá declarações para a Receita Federal com o número do seu processo individual. Se você vai trocar de processo, teoricamente, você deveria retificar todas essas declarações para informar o novo processo. Isso pode chamar atenção, isso pode gerar uma discussão que não tem definição clara nem na lei, nem na jurisprudência. Ou seja, se uma empresa com uma ação individual, cujo benefício já tem sido utilizado, poderia desistir da sua ação para aderir a uma ação coletiva. Talvez esse seja o caso mais complexo de todos. Tá? Então, Robson, apesar de parecer aqui que todo mundo que tem ação individual pode aderir à ação do CEPROSP, acho que existem ponderações a serem feitas. Por isso mesmo que a gente se dispõe a fazer reuniões, isso tudo sem nenhum compromisso, para esclarecer e discutir esses pontos. Tem várias empresas do CEPROSP que nos procuraram, que nós fizemos as reuniões, e as empresas estão pensando ainda. Até porque a gente vai chegar no tema que é aqui da questão da habilitação do crédito. Isso tem a ver com o prazo que as empresas têm para fazer essa adesão, né? Como o processo transitou em julgado em agosto de 2019, o crédito do passado ele só pode ser habilitado até agosto de 2024, ou seja, no prazo de 5 anos da decisão transitada em julgado. Então, assim, o CEPROS tem insistido em fazer mais de um evento sobre o mesmo assunto, porque, querendo ou não, o tempo vai passando, né? E o Supremo até hoje não decidiu a causa, não decidiu a tese. Então,
fica aquela história. Poxa, tem uma ação do CEPROSP com decisão definitiva, ganha. Eu tenho uma ação individual que eu não sei se eu vou ganhar porque o Supremo ainda não decidiu. Esse é o dilema aí que as empresas vivem, né? E esse dilema, assim, óbvio que ele não precisa ser resolvido, né? Como eu falei, cada empresa, evidentemente, é dona do próprio nariz. Mas a partir de agosto de 2024, aí não tem mais o que fazer, né? A empresa até pode, a partir de agosto de 2024, usar a ação do CEPROSP para excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS dali em diante. Mas não vai poder mais fazer a habilitação do crédito retroativo, porque o prazo vai ter se esgotado. Então, aqui tem um texto, né, dizendo que várias empresas já fizeram essa habilitação. Essa habilitação, de fato, ela é desde 2013, aliás, desde 2012, porque a ação judicial do CEPROSP é de 2017. Então, nós estamos em 2023, né? Estamos falando aí de 11 anos, praticamente, de período de crédito. Mesmo com alíquotas de ISS hoje reduzidas, né, entre aspas, na grande maioria dos casos aqui em 2,9, mesmo a maioria das empresas estando sujeita ao PIS/COFINS cumulativo, que é de 3,65, por conta desse período, por conta da Selic, que é o índice que atualiza esses valores, normalmente os valores são significativos mesmo. E eles, na realidade, depois de habilitados, podem ser compensados, né, com tributos que você paga hoje em dia, o que faz com que essa compensação ocorra de forma mais rápida, né? Principalmente depois do advento aí do e-social, a Receita Federal passou a permitir que você faça a compensação praticamente de todos os tributos federais entre si. Então, mesmo esse crédito sendo originário de PIS/COFINS, boa parte dele vai poder ser compensado com o INSS, com o CPRB, enfim, com tudo, com quase todos os tributos federais. Aqui foi feito um exemplo, até a pedido do Robson, para, entre aspas, vamos deixar claro, tentar fazer um exercício que fique mais fácil de entender. Então, pegou aqui uma empresa com faturamento mensal de 5 milhões de reais. Em relação ao futuro, a empresa poderia excluir o ISS da base do PIS/COFINS imediatamente, o que daria uma economia de 0,13%. Como é que é feita essa conta? 2,9 de ISS, 3,65 de PIS/COFINS, tá? Esse é mais ou menos o cálculo. Ou seja, seria uma economia de R$ 6.500 por mês. Em relação ao passado, também usando os mesmos critérios, que não se aplicam totalmente, né? Porque de 2012 até 2017, mais ou menos, havia ainda aí uma diversidade de alíquotas de ISS, né? Tinham vários serviços que eram 5%, outros que eram 2%, mas, enfim, para ficar fácil aqui o exercício, considerou-se a alíquota de 2,9% e de PIS/COFINS de 3,65%, o que daria um crédito aproximado, já atualizado, de mais ou menos R$ 2,5 milhões de reais. Então, essa é mais ou menos a ideia. E aí tem uma última questão, né? Enfim, todo assunto aqui no Brasil é mais complexo do que parece. Existe uma outra questão importante a ser abordada. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que mesmo as decisões com trânsito em julgado podem ser reformadas caso o STF venha a julgar a tese de maneira contrária à decisão que transitou em julgado. E esse seria exatamente o caso, né? Já que a decisão do CEPROSP transitou em julgado e o STF ainda não analisou a tese. Só que aí, o que o STF entendeu nesse caso? Nessa hipótese, o STF entendeu que a decisão transitada em julgado, ela deixa de existir apenas a partir do momento do julgamento da tese pelo STF, sendo que tudo que deixou de ser recolhido ou compensado antes daquela decisão do Supremo fica definitivamente válido. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Essa decisão do Supremo é recente, nem terminou o julgamento ainda, mas está julgando agora só embargos de declaração por conta de modulação. O Supremo já fixou a tese, ou seja, uma decisão transitada em julgado, ela pode sim ser reformada. É inacreditável, mas é isso.
Ou seja, nem a decisão transitada em julgado no Brasil está transitada em julgado. Mas o que o Supremo decidiu? Quando a decisão transitar em julgado e o assunto do qual ela tratar for um tema que o Supremo ainda não analisou, e como eu disse para vocês aqui, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS não foi analisada ainda. Então, nesta hipótese, se o Supremo amanhã julgar a tese do ISS, da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS e entender que o ISS integra a base de cálculo do PIS/COFINS, ou seja, julgar contra a tese que o CEPROSP ganhou, o que vai acontecer a partir daquele julgamento do Supremo, a decisão do CEPROSP deixa de valer. Mas, por outro lado, o Supremo garantiu que quem, de alguma forma, se beneficiou daquela decisão do CEPROSP enquanto ela esteve existente antes do julgamento do Supremo, não vai ser obrigado, não está devendo, não precisa devolver o que economizou, não precisa devolver o que compensou. Isso é uma questão importante porque surgiu aí no meio mais ou menos há cerca de um ano atrás, algumas empresas ficaram receosas e tal. Hoje a gente tem já uma maior clarividência desse assunto, tá? Então, assim, gente, tentando ser bastante objetivo, essa apresentação aqui, que é bem simplória, tá, gente? Bem singela, como eu comentei no começo, como o Robson ratificou, vai ficar aqui à disposição de vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento, vou pedir a gentileza da Vanessa, eventualmente, fazer alguns comentários, porque, afinal de contas, né, a Vanessa aí acabou tendo essa experiência com esse caso específico, e aí depois acho que a gente pode abrir para dúvidas e perguntas, Robson. Perfeito. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, Robson. Boa tarde a todos e todas. Não consigo visualizá-los, mas acredito que tenhamos muitos colegas aí, né, Robson, participando hoje desse webinar. O que acontece? Nós somos uma empresa filiada ao CEPROSP e não associada, né? Somos filiados. Lembrando que era obrigatório até 2017 o recolhimento da contribuição sindical patronal, só a partir de 2017 passou a ser facultativo. Então, até nesse período, mesmo na alegação, né, se eu vou me filiar agora ou não ao CEPROSP, lembrando que até 2017 todos éramos filiados, porque pagávamos a contribuição aí sindical. Nós aderimos à ação do CEPROSP, tínhamos ações individuais. Nessas ações individuais, o nosso período, inclusive, era até maior do que a ação do CEPROSP. O que nós fizemos? Nós desistimos parcialmente das ações individuais. Elas não tinham transitado em julgado ainda, nós não tínhamos aproveitado a liminar que tinha saído para excluir da base de cálculo ISS. Nós desistimos parcialmente dessas ações individuais. Essas decisões foram aceitas e homologadas pelo juiz da causa, até porque nós temos mais de uma empresa no grupo. A gente fez isso para todas as empresas do grupo, e para todas as empresas o juiz aceitou e homologou a desistência parcial, ou seja, a hora que julgar, eventualmente, se for procedente, eu ainda tenho um período anterior à ação do CEPROSP que eu posso me beneficiar. Nós aderimos posteriormente à ação do CEPROSP, comprovando aí a nossa filiação, encaminhando a documentação para o escritório Godoy. Eles habilitaram o nosso pedido perante a Receita Federal. A Receita Federal demorou exatos 61 dias para analisar o nosso crédito. Até o escritório entrou com mandado de segurança, mas não precisou nem sair a liminar, como disse o doutor Ricardo. Eles mesmos verificaram, né, que não tinham feito dentro de 60 dias, passaram a analisar o nosso pedido. Nosso pedido foi homologado e a gente conseguiu compensar em 2 meses praticamente todo o crédito que a gente tinha acumulado nesses 12 anos. Então, não tivemos problema nenhum, nem com a Receita, nem com o juiz da causa, com relação
a desistência parcial das ações. Então, a gente não precisou nem desistir da ação inteira, desistindo apenas de um período. E, realmente, a Receita Federal homologou dentro do prazo, 61 dias, aí passou um dia, o nosso crédito. Então, foi super simples, foi super fácil. A gente avaliou internamente, né, essa ação do CEPROSP, verificou que não corríamos nenhum risco de fazer essa adesão e que tínhamos um valor significativo aí para compensar, porque são 12 anos de ação. E conseguimos compensar esses 12 anos com a homologação da própria Receita Federal. Nosso crédito, inclusive, já foi aí praticamente todo exaurido, todo compensado nesses meses que a gente conseguiu essa homologação. Então, foi super tranquilo, não teve nenhum segredo, realmente foi isso que o doutor Ricardo explicou. Muito bom. O doutor Ricardo também fez uma menção sobre a questão de vinculação, e eu quero só também deixar muito claro para todos vocês que muitas empresas acabam ficando preocupadas. Meu Deus, será que eu vou ter que pagar a contribuição do sindicato, do CEPROSP retroativa a 12 anos? Não, pessoal, não temos isso. A gente tem falado com as empresas, até aquelas que estão com alguma dificuldade, né? A gente tem procurado negociar, né? Porque pelo menos o pagamento da contribuição sindical e a confederativa do ano anterior, a gente tem tentado negociar com as empresas, pelo menos, né? Até porque a contribuição sindical é aquela em que você consegue demonstrar a sua filiação, até pelo código sindical. Então, esse é um dos documentos, né, que poderão ser exigidos na hora de comprovar para fazer a habilitação. Poderão, não sei se serão exigidos, mas nós, internamente, a única contribuição que a gente tem pedido é pelo menos a do ano anterior, e a gente, então, inclusive, tendo negociado. E a gente não tem exigido e não exigiremos de ninguém que sejam associados. Já vista que a própria Vanessa colocou aqui para vocês que a gente não fez e não faremos esse tipo de exigência. Então, empresas que estejam aí eventualmente preocupadas com isso, eu vou pedir para que deixem isso como última preocupação e que a primeira seja: entre em contato com o Dr. Paulo, né? Sejam as empresas, os proprietários ou os advogados dessas empresas que estejam aí eventualmente também com essas ações no mesmo assunto. Entre em contato com o Dr. Paulo, negociem com ele como fazer toda essa parte para vocês aproveitarem o que já está aí disponível para vocês, como bem disse a doutora Vanessa. Vale a pena, nós achamos um desperdício, né? Vocês não aproveitarem, porque é dinheiro, entra um crédito para a empresa pode, né, converter isso, sim, em resultado financeiro para suas empresas, e por isso que a gente tem insistido muito de vocês não perderem essa grande oportunidade. Então, repito, a preocupação com essa questão de contribuição para o CEPROSP, peço a vocês que seja o último cuidado. O primeiro é vocês entrarem em contato e terem a certeza de que vale a pena. E aí sim a gente pode sim falar sobre qualquer outra situação em termos de contribuição, se estiver, inclusive, alguma pendência nesse sentido, que muitas empresas têm pago para a gente aí de forma recorrente, e agradecemos a contribuições confederativa e, inclusive, até a sindical, mesmo não sendo obrigatória, a gente sabe muito bem disso e respeitamos. Então, gostaria que vocês ficassem cientes disso. Depois, no finalzinho, antes de vocês irem, eu vou pedir só para o doutor Ricardo falar conosco um pouco sobre a liminar do Sistema S, que a gente também tem, né? E muitas empresas têm utilizado, e algumas têm sido até questionado nesse sentido, né? E também temos recebido aqui algum questionamento relativo ao e-social, que passou a exigir que as empresas, então, informassem os processos trabalhistas dentro do e-social, e isso, então, acabou gerando uma multa de 20%, não é pouca, e nós, então, vimos aí que há um erro no sistema, e aí o doutor Ricardo vai fazer uma pequena fala aí de 1 ou 2 minutos, só para que vocês fiquem atentos a esse tipo de problema, porque o CEPROSP, a exemplo do que fez a ABIEC, também traremos como ação para que as empresas não tenham problema com esse tipo de multa. Era isso. Então, vocês fiquem à vontade de tirar suas dúvidas. Eu vi que uma pessoa já fez uma pergunta aqui. Robson, mais de uma. Eu já respondi aqui 4 perguntas no chat. Ótimo, Tá? então. À medida que estão me perguntando aqui, tá, de qualquer forma, tá
Está aberto, ou seja, qualquer um enxerga, tá? As perguntas. Sim, sim, perfeito. Essa é a ideia. Então, na medida do possível, estou respondendo aqui até para agilizar. Fiquem à vontade aí. Por algum motivo o meu não está aparecendo, por isso que eu não vi. Estranho. Vou fechar e vou abrir de novo, porque eu não vi. O pessoal está enviando nas perguntas e respostas. Ah, tá bom. Perguntas e respostas, Tá. isso. Desculpa, Já não é no fiz ali chat. mais um. Porque então ela acaba saindo. Eu vou verificar as demais. Não, se você já respondeu, muito bem. Se alguém quiser levantar a mão, também fique à vontade, que aí eu abro para que vocês possam fazer a pergunta aqui ao vivo também, tá? Tem mais Tá. dúvidas? Como o pessoal está optando aqui por fazer as perguntas no perguntas e respostas, Robson, eu estou aproveitando para responder aqui, mas podemos já, inclusive, posso já tratar dos outros temas que você me pediu. Sem Pode. prejuízo, obviamente, da gente voltar a tratar desse assunto aqui se outras dúvidas surgirem. Estou Sem falando problema. só para otimizar o tempo de todo mundo aqui. Perfeito. Se o doutor Ricardo, o doutor Paulo também quiser colocar o contato dele, para quem quiser ir falar com ele direto também, né? Fica à vontade, tá, doutor Paulo? Na Enfim, realidade, Robson, o que eu queria só falar é que, por menor que seja a empresa, por menor que seja o crédito, que a empresa tem um faturamento menor ou maior, o fato de ter 12 anos, quando você corrige esse valor, ele surpreende todo mundo. Então, mesmo as menores empresas, que eu não tenho muita coisa, não faturo muito, quando você vai buscar 12 anos no Brasil com Selic, é impressionante como o valor se multiplica. Entendeu? Essa aqui é uma dica. Quando você vê o crédito, fica impressionado. Essa é uma coisa que a gente viu nas nossas várias habilitações aqui. excelente. Aproveitando aqui, tem algumas perguntas que valem para todo mundo. Em vez de eu ficar respondendo, também já posso responder aqui ao vivo, tá, Robson? Tá. Então, o Thiago Salles pergunta aqui: gostaria de saber também se teríamos que entrar no processo judicial informando que iremos compensar, juntando o cálculo e a afiliação para posteriormente fazermos o pedido junto à Receita Federal. Não exatamente isso, Thiago. No processo judicial, o que é obrigatório é uma petição em que a empresa renuncia ao direito de receber este dinheiro no processo judicial. O cálculo e o comprovante de filiação é juntado no pedido na Receita Federal. Então, quando você faz o pedido de habilitação, é que você junta esses documentos mais a petição do, no processo judicial informando que você optou pela renúncia. Tem mais uma pergunta aqui. Qual é o tipo de ação? Mandado de segurança? Em qual tribunal foi julgado? Qual instância? Essa pergunta aqui eu vou responder, mas já deixo claro o seguinte: o processo inteiro, a íntegra do processo, o CEPROSP possui, basta pedir no CEPROSP, tá? Todo mundo tem acesso, esse processo não é sigiloso, não há nenhuma questão de reserva de mercado. Todas as empresas têm, que são filiadas ou associadas ao CEPROSP, de alguma forma, têm direito, é só pedir para o CEPROSP que eles disponibilizam para vocês todo o processo. De qualquer forma, não é um mandado de segurança, é uma ação declaratória, foi movida em Brasília, por isso mesmo o tribunal que julgou é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília mesmo. Tá? O processo não subiu para a terceira instância, que a gente fala, para o Supremo ou para o STJ, porque o Tribunal de Brasília entendeu que o recurso que foi feito pela União não procedia, a União teria que fazer mais um recurso e ela não fez. Aí o caso acabou transitando em julgado. Enfim, mas de qualquer forma, como eu disse, detalhes maiores do processo vocês podem pedir para o CEPROSP que eles fornecem. Essa isenção do ISS sobre PIS e COFINS serve para empresas do Simples Nacional também? Não, infelizmente não. Tá? Não há como isso se aplicar às empresas do Simples. Vilma Souza, na obrigação acessória EFD contribuições, o tratamento desse abatimento deveria ser a nota a nota ou poderia informar apenas no registro M215? Apenas no registro. Existe alguma orientação? Existe. Isso a gente faz, entre aspas, sem compromisso, sem cobrar por isso. Ou seja, a gente pode, se você
Vilma quiser mandar um e-mail para a gente ou para o Ceprosp, a gente manda exatamente o manualzinho de orientação, inclusive das obrigações acessórias, de como você passar a excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, tá? O Leonardo Batalha pergunta aqui, sou do ramo de informática, como saber se a empresa possui algum crédito? Então, Leonardo, aqui você teria que analisar os seus recolhimentos, né, de PIS/COFINS ao longo dos últimos anos, o próprio recolhimento de ISS, eu não sei se você é filiado ou associado ao CEPROSP, para saber se você teria esse direito, mas a gente também, se for o caso, podemos fazer esse levantamento sem compromisso nenhum, mesmo que a conclusão seja que o crédito não vale a pena ou que o crédito não é interessante, enfim. Fica à vontade, né? Eu, numa resposta aqui, eu até mandei os nossos e-mails, se vocês quiserem anotar, ricardo.godoy, com i, @rgodoy.com.br e paulo.godoy, @rgodoy.com.br. Fiquem à vontade para também nos consultar, pedir documentos. Aqui a Simone Fior, eu gostaria de receber o manual. Pediria que você nos enviasse um e-mail que a gente manda para vocês, tá? Toda a É conversa isso. daqui, vocês irão receber, né, o Dr. Paulo e o Dr. Ricardo, né, pelo que já peço autorização a todos vocês, porque eu vou compartilhar essa informação do que foi discutido aqui, para que eles possam, então, estar respondendo se ficou alguma dúvida para trás, tá, pessoal? Então, eu vou compartilhar o que a gente aqui discutiu, tá? Tem uma última pergunta aqui que foi feita no chat. Isso. Boa tarde, minha empresa é prestadora de serviço na área de reprografia e o nosso sindicato é o Sinara, que é afiliado à FESESP. E aí tem os quinais aqui. Se esses quinais não se adequarem ao CEPROSP, Antônio, aí não tem o que fazer. Tá? Como eu falei lá no começo, a primeira exigência era de ter o quinai que se adeque ao CEPROSP. Tá? Esses dois quinais eu não tenho aqui de cabeça se eles estão dentro do CEPROSP. De bate-pronto, 82 não me é estranho, 8219. Mas aí precisa dar uma olhada mesmo para poder responder, né? Tem mais uma pergunta aqui do José Rafael. Empresas que possuem algum incentivo de ISS, a ação será baseada na alíquota reduzida? Sim, é a alíquota efetiva, né? O que foi pago de ISS, que teoricamente deveria ter sido abatido da base de cálculo do PIS/COFINS. Simone Fiore, se não tenho uma atividade que permite a associação do setor, posso fazer uma alteração contratual incluindo um KNAI compatível? Então, é uma pergunta Boa. cabulosa. Na realidade, pode, Simone, pode. Mas, assim, a gente tem que considerar que se você não tiver aquela atividade, eventualmente, em algum momento, pode surgir um questionamento, né, da Receita Federal, dizendo que você está abusando do seu direito, que você, na realidade, só fez isso para se beneficiar da ação judicial. Então, assim, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? É o que eu falei no começo. Poder pode. Isso te elimina do direito de usar a ação? Não necessariamente, mas acho que você cria mais um risco que acho que tem que ser ponderado. Tá? Acho que é bom, inclusive, analisar os demais quinais, né, os de atividade secundária, de repente algum né? Sim. Eu acho que agora pode prosseguir, doutor Ricardo, com os demais, né, assuntos, e aí o pessoal vai elaborando perguntas, a gente retoma, né? Tá. Falando rapidamente aqui de mais dois temas que envolvem de alguma forma o CEPROSP, né? O primeiro deles também é uma tese tributária, um processo movido pelo CEPROSP, para que as empresas associadas e filiadas pudessem recolher o que a gente chama de terceiros, é uma parte da contribuição ao INSS, né, que é destinada a terceiros. Em tese, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRE e Salário Educação. Esses tributos incidem sobre a folha de salários. E a tese era para que eles incidam apenas sobre 20 salários mínimos, ou seja, quase nada, né?
a gente está falando de uma alíquota de 5,8 sobre a folha versus uma alíquota de 5,8 sobre 20 salários mínimos. Então, é uma tese muito importante porque o CEPROSP possui uma decisão judicial em vigor há bastante tempo. Então, tem muitas empresas que estão pagando praticamente nada de terceiros, sendo que essa tese não foi julgada ainda em definitivo no judiciário. O julgamento começou, o julgamento da tese, no dia 25 de outubro. A CNS também participa desse julgamento. Eu fiz sustentação oral no dia do julgamento. Já houve o voto da relatora, contrária à tese, apesar da jurisprudência ser totalmente favorável, a relatora estava mudando a jurisprudência e, em seguida, o ministro pediu vista. Então, o processo não acabou, mas a gente tem um primeiro voto contra. O que é importante deixar claro para vocês? Nesse mesmo voto da relatora, contrária à tese, ela propõe uma modulação do julgamento, ou seja, beneficiando todo mundo que tem ação judicial anterior ao julgamento do STJ. Isso porque, teoricamente, como ela está mudando a jurisprudência, ela entende que as empresas que estavam se beneficiando não poderiam ser prejudicadas, o que faria com que a decisão do CEPROSP, quem estava se beneficiando da decisão do CEPROSP, esteja, entre aspas, resguardado por essa ação judicial, mesmo que a tese venha a perder. Tá? Isso é importante. Esse julgamento não acabou, ainda tem muita água para rolar, são 10 ministros, só votou a relatora, estamos trabalhando firmemente aí nos bastidores, falando com os ministros, tentando convencê-los da tese, mas imagino que esse julgamento vai terminar só aí em fevereiro de 2024. De qualquer forma, assim que a gente tiver novidade, o CEPROSP comunica aí de forma oficial. Tá? Mas, enfim, do jeito que está caminhando, a notícia é ruim, porque significa que a tese vai perder, mas, por outro lado, a modulação protegeria as empresas, pelo menos até o dia que o julgamento terminar. É como se as empresas que não estão pagando fossem apenas, entre aspas, obrigadas a voltar a pagar, mas o que deixaram de recolher não vão ser obrigadas a devolver. Tá? Esse é o assunto, então, que o Robson pediu para eu comentar. Todo mundo fala sobre o sistema S, mas, na realidade, a tese é sobre todos os terceiros. Né? Por fim, um outro assunto muito importante surgiu essa semana, essa questão aí da multa que passou a ser aplicada direta no e-social em relação às reclamações trabalhistas, aos acordos e indenizações pagos em reclamações trabalhistas. Uma multa que o sistema, de forma equivocada, passou a lançar sobre o INSS que foi recolhido sobre esses acordos e essas indenizações trabalhistas. Ou seja, a empresa, apesar de ter pago o INSS lá na reclamação trabalhista, o e-social, como a partir deste mês essa informação passou a constar do e-social, o e-social está entendendo que esse INSS deveria ter sido pago o dia que o funcionário foi demitido, Robson. Por isso que a multa está sendo aplicada. Uma multa de 20% mais o juros Selic. Então, o CEPROSP decidiu ajuizar uma ação, assim como fez outras entidades e outras empresas. A gente deve propor essa ação no início da semana que vem, com o intuito de quê? De que nenhuma empresa sofra essa punição até que o sistema se adeque e pare com essa inconsistência. Tá? Então, esse é um assunto importante mesmo, porque tem muitas empresas aí procurando o CEPROSP, procurando a gente. É bom vocês saberem mesmo, quem não sabe. Tem mais uma pergunta aqui, Robson. Pode ser que tenha havido algumas empresas que tenham pago e nem percebido essa multa, né, em função dessa... Verdade. Às vezes, em função do valor, às vezes é um caso só e a empresa ficou com medo, ou nem percebeu, às vezes o valor é pequeno. É isso mesmo. Pois é. Só uma questão com relação a isso, me parece, segundo a Receita Federal, que não é inconsistência do sistema, que eles entendem que realmente a multa é devida. Então, eu acho que a tese talvez tivesse que caminhar nesse sentido, né? De que a Receita Federal não acatou a súmula do TST com relação à aplicação da multa, que ela é devida a partir dos atos que não tem multa, né? Que eu pago o INSS, nos atos
executórios aí do processo, e por conta disso a multa não é devida. Mas a Receita Federal tem entendido que essa multa é devida e não há uma inconsistência do sistema. Vanessa, eu me expressei mal. Na verdade, a gente vai discutir as duas coisas. A não a ilegalidade da multa e o problema da inconsistência do sistema. Porque teve empresas que nos procuraram. Mas não dá para lançar no e-social, dá muito trabalho, é um trabalho absurdo, é uma loucura. Verdade. Empresas com muitas reclamações, né? E eu falei, desculpa. Não, eu quero continuar lançando em GFIP. A GFIP vai acabar em janeiro. Então, assim, isso a gente consegue, entre aspas, empurrar até janeiro, mas depois disso não vai ter o que fazer, vai ter que pôr no e-social. Só que o e-social não pode cobrar multa. Exatamente. E até fazendo um apelo para o CEPROSP e para vocês, tem um outro problema gerado nesse assunto. Todo mundo que está na CPRB, quando está num processo trabalhista, chega na fase de pagar a contribuição social, se comprovado no processo o pagamento, a adesão, né, à CPRB, e o juiz aceitar esse pagamento da adesão da CPRB, eu não consigo, quando eu lanço no e-social, excluir a nova geração da guia para pagamento novamente da contribuição social. Então, você acaba pagando duas vezes. Ou seja, o juiz entendeu que eu estou na CPRB, que não é devido à contribuição social, mas como eu sou obrigada a lançar no e-social o evento 2010 e eu acho que é o 2011, né? São os dois eventos, automaticamente gera guia para eu pagar. E eu não teria que pagar esse INSS, porque o juiz já entendeu que está pago no processo. Então, talvez fosse o caso também de discutir na ação esse problema. Eu não sei se as empresas se atentaram a isso, mas é um problema. Ninguém tinha me falado, mas, Vanessa, pode deixar que eu volto a te procurar, tá? Para a gente tratar desse assunto. Obrigada. Ô, Robson, tem aqui três perguntas, ou duas perguntas. Letícia, de Oliveira Sobral. Só empresas do estado de São Paulo que podem se beneficiar desta ação? Ela está voltando no assunto do ISS, PIS/COFINS. Visto que precisa ser filiado, ou uma empresa de outro estado pagando as contribuições, se filiando no caso, podem utilizar. Eu vou responder parte da pergunta, a outra parte é do Robson. Como a gente propôs a ação em Brasília, contra a União Federal, numa ação declaratória, não é um mandado de segurança, ela tem abrangência nacional. Tá? Agora, se uma empresa de outro estado pode se filiar ao CEPROSP, aí é uma questão do CEPROSP, não é uma questão do processo. Tá? Se é possível uma empresa de outro estado se filiar ao CEPROSP, então ela vai poder sim se beneficiar da ação judicial. Ela tem que ter uma filial aqui em São Paulo, senão não. Ela teria que ter uma filial em São Paulo, do contrário, não podemos. Tá. Ok. Então, Letícia, depois se quiser discutir melhor o assunto aí com o CEPROSP, com o Robson, ou com a gente, fica à vontade. Pode me chamar, tá, Letícia? Vitor Chiarelli. Sobre o Sistema S, eu recebi notificação da Receita Federal pedindo a comprovação da minha afiliação ao CEPROSP, dizendo que a ação original foi sobrestada até a decisão final do STJ, que enquanto isso deveria voltar a recolher. Inclusive é citado o número do processo judicial do CEPROSP. Um absurdo total. A decisão está sobrestada, porém, o processo está sobrestado com a decisão favorável. Ou seja, a decisão favorável está vigente. O que está suspenso é o processo. É uma interpretação absurda da Receita Federal. Eu não sei, Vitor, se você... Já nos procuraram aqui, outras empresas tiveram o mesmo problema. Então, pelo visto, é uma interpretação. Eu não sei se foi você que procurou o CEPROSP acabou nos encaminhando esse problema. Se não foi você, a gente está chegando à conclusão de que não é só um caso. Ou seja, que há realmente uma interpretação totalmente é o mesmo equivocada. caso, viu, doutor Ricardo? Acho que é o mesmo caso, o Vitor. Tá, se é o Vitor, menos mal. Mas a interpretação está totalmente errada. Ou seja, você tem sim o direito de usar a decisão está valendo, o que está sobrestado é o processo. A decisão continua valendo. Não existe essa interpretação dada pela Receita Federal. Essa interpretação não existe. Então, pelo amor de Deus, Vitor, não vá, sugestão, né, óbvio, não vá recolher os valores,
que você deixou de recolher, porque eles não são devidos. Tá? E do jeito que está caminhando o processo, no pior cenário de todos, o que você deixou de recolher, você não vai precisar ter que pagar de volta para o fisco. Então, por favor, se for preciso que a gente faça uma atuação mais assertiva, você nos procure de novo, se é você que havia nos procurado, porque isso é um tremendo absurdo. Tá? Inclusive, eu falei para eles, né, que eu não via a necessidade de ter o documento em si, uma carta, mas sim o recolhimento da contribuição, se for o mesmo caso que eu estava, pelo menos sendo acionado, tá? Eu acho que para esse tipo de situação não tem esse tipo de exigência, né? Até falei, e acho que eles desistiram mesmo de pedir o documento. Falei, vocês têm o recolhimento, então apresente o recolhimento, né? Mas ó, tem a Vilma aqui também, Robson, está dizendo que foi notificada, está comprovando a certidão. Vilma, não é possível isso, tá? Se você puder nos encaminhar essas notificações, esses documentos, o Vitor também, a gente passa a fazer uma atuação mais forte nisso. E se for o caso, nós vamos ter que notificar a própria Receita Federal em nome do CEPROSP, para deixar claro que, se for o caso, até pedir se a Receita Federal não mudar de opinião, pedir uma decisão judicial, ou seja, um esclarecimento no processo, para que o juiz intime a Receita Federal para parar com essa interpretação absurda. Vilma e Letícia, então, se precisar, vocês me Na chamam. verdade, é o Vitor e Vilma. Oh, Vitor e Letícia, né? Vitor e Vilma, isso. Desculpa. Perfeito. Tá. Robson, acho que é isso. Estamos com 1 hora aí de evento. Acho que... Olha só, pessoal, então, quero agradecer todos vocês que participaram, todos aqueles que se inscreveram. Por e-mail, nós, então, encaminharemos a apresentação que o Dr. Ricardo, então, fez aqui hoje. Essa gravação também a gente vai dar uma revisada nela, né? Se for preciso, a gente também fica com ela disponível para qualquer esclarecimento adicional, né? Então, eu quero agradecer principalmente a Vanessa, que foi, né, que trouxe aqui a sua experiência positiva, bem legal. Agradeço a Spread por disponibilizar aí, permitir que você, então, nos apresente essa experiência. Dr. Paulo, que está sempre à disposição das empresas, toda vez que alguém me aciona, eu imediatamente aciono ele atende todas as empresas, então vocês podem ficar à vontade de tirar as dúvidas, né? E eu não quero que vocês fiquem pensando que a gente está vinculando uma coisa com a outra. A ação é para ser utilizada, né? Contribuição, CEPROSP, a gente vai poder conversar sempre, a qualquer tempo, sempre estivemos à disposição para qualquer discussão sobre, né, qualquer negociação sobre esse assunto também, né? Assim como a doutora Vanessa sempre colocou, e está certo, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória desde 2017, então ela não é obrigatória, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Senão a gente vai encerrar aqui. Quero agradecer doutor Ricardo, doutor Paulo, Vanessa novamente, e a todos vocês que participaram conosco aqui hoje, tá? Robson, eu queria também só dar uma última palavra, agradecer a oportunidade, agradecer o apoio aí do CEPROSP e a audiência aí de todos vocês, paciência de ficar ouvindo. Espero que tenha sido claro. Quem não entendeu, tiver outras dúvidas, quiser conversar em particular. E aqui, sem querer também, mas a pedido do presidente do CEPROSP, o senhor Luiz Dinesi, deixar claro que o CEPROSP está sempre procurando aí defender os interesses da categoria. Em relação à área que a gente atua aqui, que é a matéria tributária, são muitos assuntos, muitas teses, e sempre que o CEPROSP entende que a categoria possa estar prejudicada, podem procurar o CEPROSP, que o CEPROSP vai nos procurar, e se for o caso, a gente vai defendê-los em todas as instâncias possíveis. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Robson. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Ó,